pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente dá início à nossa segunda unidade, então a gente avança no módulo, tá? Nós vamos falar agora de geometria analítica, que nada mais é do que uma parte da matemática que relaciona a geometria e álgebra. A geometria analítica serve para várias coisas, entre elas resolver, por exemplo, por meio geométrico as equações de primeiro, segundo grau que a gente vem estudando. Tá? A gente começa o nosso estudo falando do estudo do ponto. Então a gente vai estudar o sistema cartesiano ortogonal. Então, esse sistema cartesiano, ele foi trazido pra gente por René Descartes, tá? Que foi um filósofo, um matemático, essa galera aí que era tudo na época passada. Ele relacionou dois eixos, onde a gente tem o eixo X, que a gente costuma chamar de abscissa, e alguns alunos costumam, para lembrar esse nome, chamar de abscissa, que sabe, né? Que é o eixo X. E o eixo Y, que é a ordenada. Então a gente pode imaginar esses eixos como retas numéricas, é um sistema ortogonal, formando um ângulo de 90 graus aqui, e onde eles se encontram, a gente chama de origem. Esse sistema cartesiano, turma, ele é uma forma da gente visualizar números e a relação entre eles, tá? Ele é dividido em 4 quadrantes, então aqui eu vou ter o meu primeiro, aqui eu vou ter o meu segundo quadrante, o meu terceiro quadrante e o meu quarto quadrante. Geralmente na matemática, a gente costuma considerar sempre o sentido anti-horário, tá? E onde os meus eixos se encontram, eu chamo de origem. Então aqui é o meu ponto zero, que eu posso dizer. A gente pode pensar que esses eixos são retas numéricas, tudo bem? Então é infinito, eu posso representar aqui qualquer número, tanto para cima quanto para baixo. Então aqui, por exemplo, eu vou ter o 1, o 2, o 3. Aqui eu vou ter o menos 1, menos 2, menos 3. Aqui para cima, 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar o menos 1, menos 2, menos 3. Tudo bem? Então a gente pode representar nesse plano cartesiano qualquer ponto, tá? E esse ponto, ele é de qual forma? Ele é da fórmula dos pares ordenado x, y. Então o meu par ordenado, ele representa um ponto que eu vou marcar aqui no meu plano cartesiano. E ele vem sempre primeiro coordenado em relação ao eixo das abscissas e depois ao eixo das ordenadas. E a depender do quadrante onde esse ponto esteja, ele vai ter uma certa cara. Por exemplo, no primeiro quadrante eu vou ter os elementos x, y, tá? Ou seja, as duas coordenadas, elas vão ser positivas. Já no segundo quadrante eu vou ter os elementos menos x, y. Agora, o elemento, né, a coordenada que está relacionado com o eixo das abscissas está negativa. No terceiro quadrante, eu vou ter menos x, menos y. Tudo bem? E no quarto quadrante, eu vou ter x e menos y. Vamos aqui agora para esse exemplo. Eu tenho aqui um plano cartesiano e eu quero que vocês me digam quais são as coordenadas de cada ponto aqui. Para isso, tá? Pause no vídeo e faz um caderno. Entendeu? Tem certeza? Não me engane. Então vamos lá. Quem é a coordenada do meu ponto A? Ora, primeiro eu coloco, ó, lembra, par ordenado x, y. Então qual é a primeira coordenada do ponto A em relação ao eixo das abscissas? Então eu vou ter coordenada 4 e no meu y, 1. No meu ponto B, quem vai ser as coordenadas? B está aqui, ó. Menos 2 e 2. Abscissa 2, ordenada 2. Do meu ponto C, nós vamos ter menos 2 e menos 3. E do ponto D, nós vamos ter abscissa 3, ordenada menos 2. Tá? É obrigado a manter essa regra, professor XY? Sim. Porque se a gente inverte isso aqui, a gente muda o ponto que a gente está marcando. Agora, preste atenção aqui, ó. Quem é o meu ponto F? O meu ponto F, desculpa, o meu ponto E primeiro. O meu ponto E, ele está exatamente em cima do eixo, tá? Dos dois eixos, na origem deles. Então a coordenada é 0, 0. E do meu ponto F? O meu ponto F, ele está literalmente em cima do eixo das abscissas. Quando a gente tem um ponto em cima do eixo das abscissas, significa dizer que a ordenada dele é 0. Então a coordenada de F vai ser 3 e a ordenada Y é 0. E o G? O G
ele também está em cima do eixo das abscissas. Então a ordenada dele é 0. Então abscissa menos 3, ordenada 0. E o meu ponto H? Agora observe, ó, ele não está em cima do eixo das abscissas, ele está em cima do eixo das ordenadas. Alguma dúvida? Deixa nos comentários. Vamos falar agora das bissetrizes em relação aos quadrantes, tá? A gente tem dois casos. A bissetriz em relação aos quadrantes ímpares e em relação aos quadrantes pares. Preste atenção aqui, ó. Vamos considerar o par ordenado, tá? XY, onde nós iríamos pegar todos os pares onde x é igual a y. Ou seja, o par 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, e assim vai. Então eu vou marcar esses pontos aqui, ó. Então eu vou marcar o par 1, 1, tá aqui. O par 2, 2, menos 1, menos 1. O menos 2, menos 2, não. E aí, se eu ligo esses pontos por uma reta, observe o que acontece. Então vamos lá, formou essa reta aqui. E essa reta é o que a gente vai chamar de bissetriz em relação aos quadrantes ímpares, porque passa pelos quadrantes 1 e 3, que são os quadrantes ímpares, tudo bem? E divide o ângulo, tá? Exatamente no meio. Lembra que a gente falou no começo que seria um sistema cartesiano ortogonal, porque formam um ângulo de 90 graus. Então, se divide no meio, aqui, ó, e aqui também, forma um ângulo de 45 graus. E como é que eu sei que esse ângulo mede 45 graus? Observe, ó, se eu descer uma altura exatamente aqui, e aí, ó, ligo aqui, vai formar exatamente um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, onde esse lado aqui, por exemplo, mede y, tá? E esse lado aqui mede x. Nesse caso, esse y mede 5 e esse x mede 5. Então, eu poderia pensar numa relação trigonométrica chamada de tangente. Então, quem seria a tangente desse ângulo? Seria y, né, a relação dos catetos um sobre o outro. Então, cateto oposto, né, 5. Cateto adjacente, 5. 5 dividido por 5 dá 1. Qual é o ângulo que a tangente é 1? O ângulo é de 45 graus. Então, a bissetriz, ela divide, né, o nosso sistema aqui, exatamente no meio, formando um ângulo de 45 graus. A bissetriz dos quadrantes pares é a mesma coisa. A diferença é que ao invés de eu pegar x igual a y, eu vou pegar agora x igual a menos y. E aí eu vou encontrar a outra bissetriz que vai ter todas essas relações. Tudo bem, turma? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou lá na plataforma que eu estarei de olho. Beijão e até a próxima aula!